Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar fundo em um dos lugares mais misteriosos do planeta. Um local que alimenta a imaginação de milhões, e é sinônimo de segredos governamentais e tecnologia de outro mundo. Sim, estamos a falar da Área 51, mas não vamos apenas repetir as velhas histórias de OVNIs. Vamos explorar os segredos reais, aqueles que a ciência oficial ainda se esforça para explicar. Apertem os cintos, porque a viagem de hoje vai para além do que está nos livros de história. A Área 51, oficialmente conhecida como Campo de Testes e Treino de Nevada, é uma instalação da Força Aérea dos Estados Unidos localizada no meio do deserto. Durante décadas, o governo americano nem sequer reconheceu a sua existência. Só em 2013, a CIA admitiu publicamente que a base era real. Mas o que acontece lá dentro? Oficialmente, é um local para desenvolver e testar aeronaves experimentais e sistemas de armas avançados. Projetos como o Avião, Espião, U-2 e o Caça Furtivo, F-17, foram testados lá. Isso explica a necessidade de tanto sigilo. Mas será que é só isso? Vamos começar com o famoso incidente de Roswell em 1947. A narrativa oficial diz que o que caiu no Novo México foi um balão meteorológico do Projeto Mogul. No entanto, muitas testemunhas, incluindo militares de alta patente, descreveram destroços que não pareciam deste mundo. Materiais leves como uma pena, mas indestrutíveis. Curiosamente, muitos dos destroços de Roswell teriam sido transportados diretamente para a base aérea de Wright-Patterson e, posteriormente, segundo algumas teorias, para a Área 51. Será que a base foi criada, ou pelo menos expandida, para estudar essa tecnologia alienígena recuperada? A ciência convencional diz que não há provas, mas a cronologia dos eventos e a quantidade de testemunhos credíveis levantam, no mínimo, uma sobrancelha. Agora, vamos falar sobre os avistamentos. Moradores locais. Ex-funcionários e pilotos relatam há décadas luzes estranhas e aeronaves que se movem de formas que desafiam as leis da física que conhecemos. Eles descrevem objetos que fazem curvas em ângulos de 90 graus, a velocidades hipersônicas, que pairam silenciosamente e depois desaparecem num piscar de olhos. A ciência explica muitos desses avistamentos como testes de aeronaves secretas. É plausível, claro, mas todos eles, alguns pilotos comerciais e militares, pessoas treinadas para identificar aeronaves, afirmam ter visto coisas que não se encaixam em nenhuma tecnologia terrestre conhecida. O Pentágono até divulgou vídeos, confirmando a existência desses fenômenos aéreos não identificados. Eles admitem que não sabem o que são. Se a maior potência militar do mundo não consegue identificar estes objetos, que tecnologia poderá ser essa? E onde seria o lugar mais lógico para tentar compreendê-la? Exatamente. A Área 51. Uma das figuras mais controversas e fascinantes ligadas à Área 51 é Babi Lazar. Nos anos 80, ele veio a público afirmando ter trabalhado como físico numa seção secreta da base chamada S4. Segundo Lazar, a sua tarefa era fazer engenharia reversa de naves espaciais extraterrestres. Ele descreveu discos voadores alimentados por um reator de antimatéria que usava um elemento estável, o elemento 115, que na época ainda não tinha sido sintetizado na Terra. Ele forneceu detalhes técnicos incrivelmente específicos sobre o sistema de propulsão, que criava ondas de gravidade para distorcer o espaço-tempo. A comunidade científica descartou Lazar, apontando para inconsistências no seu histórico acadêmico e profissional. No entanto, anos depois, o elemento 115 foi de facto sintetizado em laboratório e recebeu o nome de Moscóvio. É extremamente instável, ao contrário do que Lazar descreveu, mas a coincidência é, no mínimo, intrigante. Além disso, as suas descrições sobre o funcionamento dos sistemas de propulsão gravitacional alinham-se com algumas teorias de vanguarda da física que na época eram pura ficção. Teria Lazar inventado tudo? Ou teve acesso a algo que ainda está décadas à nossa frente? A ciência não tem uma resposta definitiva. Vamos para outro mistério: os estranhos fenômenos geológicos e eletromagnéticos ao redor da base. A Área 51 está situada perto de leitos de lagos secos, como o Lago Grumman. Há relatos de anomalias magnéticas inexplicáveis na região, que interferem com bússolas e equipamentos eletrônicos. Alguns geólogos sugerem que a composição mineral única da área poderia causar essas flutuações. Outros, no entanto, especulam que poderiam ser efeitos colaterais de testes de armas de energia avançada
Ou, quem sabe, da própria tecnologia exótica que estaria a ser estudada lá. Testes sísmicos na região também já registraram tremores que não correspondem a padrões de terremotos naturais, nem a explosões nucleares convencionais, que também ocorreram na área de testes de Nevada. O que poderia estar a causar essas assinaturas de energia únicas no subsolo do deserto? A ciência ainda procura uma explicação completa. E as estruturas subterrâneas? Satélites comerciais mostram uma vasta complexidade de edifícios, hangares e pistas na superfície. Mas o verdadeiro segredo pode estar no subsolo. Ex-funcionários e teóricos falam de uma instalação subterrânea massiva, com múltiplos níveis, ligando várias áreas do complexo. Construir uma base tão grande debaixo da terra faria sentido para manter o sigilo absoluto e proteger os projetos de ataques ou espionagem por satélite. A questão que a ciência não pode responder é: quão fundo vai e o que está lá embaixo? Se Lazar estiver certo, é lá que os maiores segredos, como as naves recuperadas, estariam guardados. A tecnologia de perfuração e construção necessária para tal empreendimento seria monumental, mas não impossível para o orçamento de defesa dos Estados Unidos da América. O que é impossível é sabermos com certeza o que acontece nesses níveis subterrâneos. Outro ponto que desafia uma explicação simples é o nível extremo de segurança. A área é patrulhada por guardas privados, os famosos Camudiudes, que têm autorização para usar força letal contra intrusos. O espaço aéreo acima da base é a zona de exclusão aérea mais restrita do mundo. Sensores de movimento, câmaras e outros dispositivos de vigilância cobrem cada centímetro do perímetro. Por que tanto segredo apenas para testar novos aviões? Outras bases de testes, como a base aérea de Edwards, também desenvolvem tecnologia de ponta, mas não possuem este nível de sigilo paranoico. A explicação padrão é a segurança nacional, mas a intensidade das medidas de segurança na Área 51 é desproporcional, levando muitos a acreditar que eles estão a proteger algo muito mais revolucionário do que um simples novo caça. Algo que, se fosse revelado, poderia mudar o nosso mundo para sempre. Em última análise, a Área 51 representa a fronteira entre o conhecido e o desconhecido. A ciência exige provas concretas, repetíveis e verificáveis. E, por definição, uma base militar secreta foi projetada para não fornecer nenhuma dessas coisas. O que temos são peças de um quebra-cobecas gigante, testemunhos credíveis de pilotos e militares, fenômenos físicos inexplicáveis, a história intrigante de pessoas como Bob Lazar e um nível de secretismo que desafia a lógica. A explicação mais simples, a navalha de Occam, diria que são apenas testes de aeronaves avançadas. Mas por vezes, a explicação mais simples não consegue abranger a totalidade dos factos. Talvez a verdade sobre a Área 51 não seja apenas uma coisa, mas uma mistura complexa de tecnologia militar terrestre de ponta e possivelmente algo mais. Algo que a ciência, com as suas ferramentas atuais, ainda não consegue explicar ou sequer admitir que exista. O mistério continua. E talvez seja exatamente isso que o torna tão fascinante. E vocês? O que acham que realmente se passa na Área 51? São apenas aviões secretos ou há algo mais que ainda não estamos prontos para saber? Deixem as vossas teorias nos comentários. Eu adoraria ler o que vocês pensam sobre este assunto. Obrigado por assistirem a mais um vídeo. Se gostaram desta viagem ao coração do mistério, não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar com os amigos e, claro, subscrever o canal e ativar o sininho para não perderem as nossas próximas investigações. Até a próxima, pessoal!